um caminho cada dia com mais clareza, com mais entendimento, Amém, com mais sabedoria e graça do Senhor. Muito obrigado por essa live, junto com os amados e as amadas irmãs, Pai, todos que estão participando, que sejamos edificados juntos também com esta live, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o ouvintes, Pai, Amém. com uma unção do Espírito do Senhor, para que Ele possa transmitir exatamente a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor usa pastores para transmitir todas as verdades do Senhor. Amém. E nós estamos em tempos de saber exercer as verdades da palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, meus amados. É com muita alegria no coração que eu começo a compartilhar aqui com vocês e também com muita humildade e com muita dependência do Senhor e, de fato, com meu coração quebrantado de vê-los e de poder repartir essas coisas. Agradeço ao Jeremias pelo convite para compartilharmos sobre esse assunto, né? O cristão e a política. E eu sei que é o assunto mais gritante do momento, né? E a gente vai entrar direto na palavra porque temos muita coisa para repartir, mas Deus vai nos dar a direção. Certamente muita coisa vai ficar para trás, mas Ele vai nos dar aqui a porção dessa noite com a graça de Deus, né? A gente começa dizendo que a frase mais conhecida por nós nessa área, cristãos, né, ao longo desses anos, é a frase: religião e política não se misturam. Assim, os nossos pais espirituais nos ensinaram e chegaram até a dizer que política era ou é do diabo, né? Ainda tem muita gente que tem esse chavão e pensa assim. E eu creio que pela nossa omissão, a gente acabou lidando com situações que a gente vem convivendo hoje de homens, então, que foram colocados em posições e eles são homens maus. Se a gente lê a Bíblia lá em Juízes, né, em vários versículos, a gente vai ler sobre alguns reis que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, para falar sobre esse assunto, eu quero abrir alguns textos, lembrando, por exemplo, Salomão, quando a palavra diz no capítulo 1, versículos 2 até o versículo 5, a palavra diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, sabedoria e ensino, para entender as palavras da inteligência. Eu olhei para esse texto e fiquei um pouco surpreso, né? Porque, às vezes, essas palavras nos fazem lembrar da razão, a inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens que precisam tanto, louvado seja o Senhor, de conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Eu vejo essas palavras, né? Sabedoria, ensino, inteligência, justiça, juízo, equidade. Deus é um Deus de equidade. E Deus quer nos ensinar prudência. Eu creio que é esse tempo, né? Habilidade, para que a gente possa ter esse conhecimento do que Deus quer de nós. E conhecimento é um dom muito importante. Eu sei que nesse momento tem gente um pouco chateada com a igreja, com a nossa posição, pensando que a gente tem entrado nessas questões partidárias, políticas, no sentido mais negativo dessa palavra, né? E eu quero até confirmar, a gente está entrando, sim,
não no sentido negativo, mas a gente quer entrar nessa matéria para que a gente possa cumprir essas palavras de Provérbios que a gente acabou de ler, né? E a gente quer corrigir algumas posições que são equivocadas. E a gente quer que Deus trabalhe uma mentalidade para que nós possamos cooperar com Ele. Tem um versículo em Romanos, no capítulo 2, eu creio que esses versículos vão trazer um fundamento para as coisas que nós estamos falando. E não vos conformeis, versículo 2, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra aqui de Romanos, ela fala sobre transformação. E nós queremos experimentar uma transformação. E eu fiquei pensando assim, essa palavra, ela ultrapassa milênios. E Deus está sempre falando para a igreja que nós temos que ser transformados. Então, a transformação, ela não significa propriamente que nós estamos falando de uma ideologia para promover a justiça, né? Pensar que a democracia ela vai produzir justiça é engano. Não tem homem nenhum que vai trazer a vontade de Deus na terra. Mas uma coisa que eu creio que nós temos que prestar atenção é que nós não podemos ser omissos. E como líderes, nós temos sim a responsabilidade, como guias, de trazer revelação aos membros do corpo de Cristo, aos santos. É um dever nosso, como pessoas que têm maturidade espiritual. Aí alguém pode perguntar assim, por que depois de tantos anos nós estamos nos envolvendo com a política? Amados, a gente precisa, de fato, instruir os irmãos também nessa área. Quando eu meditava sobre isso, né, eu sei que muitos irmãos sofrem uma influência muito grande da mídia. E a gente sabe que tem uma mídia aí comprada, maldosa, interesseira, com motivações erradas, né? Tem pessoas que participam de sindicatos, tem pressões no ambiente de trabalho, tem situações também nas universidades que nós precisamos muito falar com os nossos jovens, né? E a igreja, ela tem sim que falar das leis que ferem a palavra de Deus. Eu quero até dizer aos irmãos que nós somos aqui na igreja local 20 presbíteros que concordam que devemos tratar com esse assunto, que devemos abrir isso para a igreja. E eu quero lembrar aos irmãos também que José do Egito era um governador do Egito, um homem de Deus. Chegou principalmente pela sua autoridade espiritual, pela sua posição de servo. Eu quero lembrar aos irmãos que Daniel também foi um governador de uma região toda da Babilônia. E nós podíamos falar de homens que exerceram a autoridade, que tiveram em posições de destaque, né? E eu quero dizer aos irmãos que estamos, sim, comprometidos com esse momento da nação, mas que não queremos qualquer tipo de barganha com políticos, né? Eu meditava e escrevi, a gente não está à venda. Não somos comprados. Aleluias por isso, né? Em muitas partes da Bíblia, o que a gente vê, esses nossos irmãos, é que eles eram uma voz profética para a nação. E nossa grande preocupação é com o reino de Deus, com a família, com a fé dos cristãos. E a gente entrou nessa batalha para que o inferno não entre nas nossas casas, destruindo nossas famílias. E cada um de nós somos cidadãos. E a prática da cidadania que Deus está esperando de nós. O voto
é, de fato, a procuração que nós damos para que as leis elas sejam votadas e os direitos eles sejam cumpridos. Então, nós temos que lembrar, e hoje lembramos, enquanto nós temos liberdade de culto na nossa nação, né? Mas temos que lembrar que, em alguns países, as leis elas são tratadas com muita rigidez, principalmente países comunistas, socialistas, né? E qualquer um que infligir determinadas leis, eles são condenados à morte, a açoites, muitas situações. E a gente sabe hoje, na nossa nação, os abusos que temos visto sobre a questão da homofobia, do racismo, e tantas leis que estão sendo votadas, e a intenção, através dessas leis, é nos fazer calar, no sentido de levar alguns pastores, inclusive, para a prisão. E a gente tem acompanhado verdadeiros abusos de pessoas no poder. A gente sabe que nossa nação está passando por mudanças muito grandes de lei, né? Há alguns anos atrás não havia o divórcio na nação, mas o divórcio virou uma coisa corriqueira. E mais do que isso, tem pessoas casando, pessoas do mesmo sexo casando, e quem então levanta uma voz que isso é contra a vontade de Deus, pode ser processado. As crianças na nossa nação, elas são induzidas a práticas sexuais e uma quantidade de situações que estão acontecendo dentro do processo da nossa sociedade. E a gente sabe que hoje, eu pensava sobre isso quando escrevia há alguns anos atrás, né, a respeito de leis, né? No Brasil, já se discute a questão de votar leis que falam sobre o assédio religioso. Isso quer dizer, você não pode abordar uma pessoa na rua e falar de Jesus. Aí eu me lembrei que há muitos anos atrás, quando eu estava na França, e sentava com alguns irmãos missionários, a cada semana tinha funcionário do governo para fazer uma quantidade de perguntas, né, sobre finanças, o que eles foram fazer na nação, e se eles praticavam esse tipo de coisa, que de fato é relacionado com convencer as pessoas através da palavra a respeito de Jesus. E quando essas pessoas são estrangeiras, imigrantes, elas então podem ser expulsas sumariamente, se então está comprovado esse tipo de crime. Então, alguém que teria se convertido, eles entendem que passaram por uma lavagem cerebral e agora as pessoas são punidas, né? Quem pregou a palavra é punida por essa lavagem cerebral que fez com aquela pessoa. Então, é triste pensar que o fato da gente iluminar alguém a respeito das coisas de Deus, nós podemos ser criminalizados por isso. Eu vi isso na França há muitos anos atrás, e a gente sabe que tem muitas coisas mudando no Brasil. Na França, eu sei que alguns acompanharam, em alguns países da Europa, né? As pessoas não podiam usar uma camisa, como, por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui. Essa camisa está falando sobre Nero, está falando sobre a cortina de ferro, está falando sobre Mao Tse-tung e está falando sobre o islamismo. E eu vou levantar aqui um pouquinho só para dizer que, na verdade, nós vencemos essas coisas todas, né? Eu louvo a Deus porque o país Brasil é um país de liberdade e Deus quer que continuemos tendo essa liberdade. A gente sabe que alguns símbolos na França, em outros países da Europa, véu, proibições de culto a Deus, mas, amados, isso não pode chegar na nossa nação. Com a graça de Deus,
nós haveremos de continuar pregando o Senhor Jesus como Deus soberano, o Rei dos Reis. E tudo começou com o próprio Jesus. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, Jesus falou assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? Os irmãos sabem que para cada assunto desse, nós temos uma gama de assuntos, uma quantidade de coisas para falarmos, mas o reino de Deus significa princípios, significa valores. Então, quando Jesus fez essa primeira declaração pública, ele estava trazendo, naquele momento, um alinhamento da sua vontade. Isso está no capítulo 4 de Mateus, e no capítulo 5 de Mateus, a gente sabe que Jesus vai falar para os discípulos, né? E para mim, essa questão do Sermão do Monte, quando ele fala bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, que choram, porque serão consolados, os mansos, porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os perseguidos, né? Aqueles que, de fato, vão passar por injúrias, por calúnias e etc. Amados, Deus está falando coisas aqui importantíssimas e que, de fato, confronta a nossa nação, confronta os homens na terra. E depois, um pouco de Jesus falar isso, a palavra diz, no versículo 13, vós sois, a igreja é o sal da terra. E diz que se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Eu creio que Deus está nos chamando para um tempo que nós temos que viver essa revelação, essa verdade na terra, porque nós somos o sal da terra. A esperança da cidade é a igreja. Nós temos que trabalhar como igreja de tal maneira que o nosso estilo de vida possa trazer vida de Deus para a cidade. Mas a Bíblia diz que também nós somos a luz do mundo e que não se pode esconder a cidade edificada sobre o quê? Sobre o monte. Uma lâmpada, como está aqui, ela é para ser colocada aqui no mais alto, para que possa iluminar esse lugar. Coloquei uma lâmpada aqui lateral, para que possa trazer um pouco mais de luz. Mas é assim que nós temos que estar. Nós temos que ocupar esses espaços, qualquer um espaço. Nós não temos que pensar, política é um lugar de corrupto. Amados, é por isso que, de fato, muitos corruptos foram para a política e essas pessoas, dentro da corrupção, elas estão canetando, dando as suas assinaturas em leis e situações que, de fato, está ferindo, muitas vezes, a igreja. É por isso que nós temos que estar no lugar que Deus quer, em qualquer lugar que Deus queira que estejamos. Então, nós temos que tirar esses paradigmas que a religião e a política, ela não se mistura. Isso não é verdade. Eu fiquei pensando que hoje tem muitas pessoas, está na moda aí um nome chamado influencer, né? São muitas pessoas ganhando dinheiro e que têm milhares de seguidores e que falam muita bobagem. Agora, recentemente, nós ouvimos aí, eu não sei se você conseguiu ver alguma coisa de tanta virtude, mas o Luva de Pedreiro é um influencer. E não vi nada de atraente, mas atrai milhões de pessoas. A Bruna Marquezine atrás milhões de pessoas. A Anitta, milhões de pessoas. E uma lista de nomes, né?
E o que eles falam? Uma quantidade de coisas supérfluas, vazias, que não têm sentido nenhum. E essas pessoas têm milhares de acessos a cada dia, como se eles estivessem trazendo alguma coisa de virtude. E o que Deus quer é que nós possamos nos levantar na terra, porque enquanto nós estamos na terra, nós somos a luz do mundo. E nós temos que ocupar esses lugares de destaque na sociedade, mas tem que ser com gente cheia de Deus. E quando nós temos pessoas que são cheias de Deus, Deus vai trabalhar através da sua igreja. Abram aí o texto também de Marcos, no capítulo 15, no versículo de número 43. Eu estou pegando aqui uma outra tradução, que é a tradução da Bíblia, onde o A.W. Tozer traduziu, então, e eu quero pegar Marcos, pode abrir aí, no capítulo 15, no versículo de número 43. Nessas outras traduções, nós não vamos encontrar essa clareza, mas qualquer um de vocês que estudarem a palavra, vocês vão notar que esse homem, José de Arimateia, era um senador. Chegou José de Arimateia, senador. Na sua tradução, eu sei que está um pouco diferente, é um homem honrado do Sinédrio, mas ele era um senador que também esperava o reino de Deus e ousadamente foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus, né? Ele era um senador, era um jurista, era um membro da Suprema Corte. A gente está com algum problema com os membros da Suprema Corte? A Bíblia diz que esse José de Arimateia, nosso irmão, discípulo do Senhor, né? Ele era um homem de Deus e que esperava o reino de Deus. Então, todos nós nos incluímos, porque todos seguimos o reino de Deus, todos seguimos ao Senhor. E a palavra diz que Jesus tinha sido capturado. Houve um grande alvoroço sobre isso, né? E quem seguia Jesus era perseguido, preso, açoitado, morto, né? A gente lembra de muitos homens que passaram por essas situações. O próprio Jesus crucificado, Paulo também decapitado, Pedro quis ser crucificado de cabeça para baixo, Estevão apedrejado. Nossa situação está muito boa, né? A gente sabe que nossa situação está longe de acontecer essas coisas aqui no Brasil, parece, mas se nós não tivermos cuidado, a gente sabe que a gente corre esse risco no Brasil. Na história, na palavra, mostra que Pedro ele tinha se comprometido com Jesus de que, ainda que todos abandonassem, ele nunca negaria Jesus. Aí eu lembro o versículo lá de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Pedro não conhecia Pedro, por isso ele prometeu. E quando ele foi, então, confrontado, ele não cumpriu a palavra. Então, ele negou a Jesus. Ele negou, mas todos os outros discípulos sumiram. E a Bíblia diz que Jesus seria sepultado com os marginais, né? Mas tinha uma profecia lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 9, e essa profecia dizia que Jesus seria sepultado na cova de um rico. E a gente sabe que José de Arimateia, ou Nicodemos também, que era um discípulo oculto também de Jesus, ele procurou Jesus de noite, né? Mas depois ele vai levar a mirra, os aloés, na questão lá do sepultamento, né? E aqui eu digo para os irmãos, por que de fato aconteceram essas coisas, e o que Deus quer nos chamar a atenção?
é que Deus está levantando um senador, amém? Um político. Agora é um político, para que ele possa, então, pedir o corpo de Jesus. Isso está aí nesse versículo. Então, tem coisas que Deus não vai usar um discípulo, mas Deus vai usar um político. Eu não estou falando sobre estabelecer o reino de Deus na terra. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 18, versículos 28 a 38, depois vocês podem ler esses textos com mais calma. O meu reino não é um reino desse mundo. Mas Jesus estava diante de Pilatos, o governador de Roma, e é quando ele fala essa sentença: o meu reino não é deste mundo. Mas eu estou convencido de que Deus quer nos levantar para que nós possamos tomar nossas posições como igreja. Eu sei muito bem que o processo nosso, o destino nosso é a cruz. Eu não tenho dúvida disso. Que a gente vai passar por muitas batalhas, vai passar pela cruz, né? Eu também, quando meditava, Deus nos lembrou a respeito desse texto aqui de Pedro, 1 Pedro, capítulo 9, desculpe colocar tantos textos com uma certa rapidez, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eu creio, amados, que a nossa escolha de seguir a Jesus é uma escolha de passarmos por provações, por lutas, por dificuldade. Na realidade, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Eu fico pensando que a gente vai passar por essas coisas todas. Mas eu entendo, amados, está escrito lá no Salmo 115, no versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, nós temos que exercer nossa autoridade espiritual na terra. Essa é a vontade de Deus. E a palavra diz em Romanos 8, 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, eu creio que todos nós que estamos aqui, nesse tempo, ouvindo essa palavra, o Espírito Santo nos separou para que nós possamos entender que o nosso destino, sim, é a cruz, é verdade, mas nós não vamos negar Jesus, nós não vamos negar essa questão do exercício da cidadania. Nós sabemos que esses processos que passaram os nossos irmãos e pessoas que, de fato, mataram os nossos irmãos, pode acontecer conosco. Eu já lidei com alguns políticos e disse assim: olha, você está pronto para morrer? Porque eu creio que, na realidade, você tem que estar pronto a dar a sua vida por essa causa. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que, quando a gente passar por essas coisas, no texto, depois você pode ler 1 Pedro 4, de 12 até 19, e a Bíblia diz que nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo, está no versículo 13, mas que também somos participantes da revelação da sua glória, e que nos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, nós somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Continue lendo e entendendo que, de fato, nós temos que lidar com essa batalha. Então, eu digo para os irmãos, eu não quero falar da esquerda ou da direita, mas eu quero falar sobre cumprirmos um propósito de Deus. E a gente tem que ser claro e temos que admitir. Tem gente ruim na direita? Tem. Tem gente ruim na esquerda? Também tem.
todos são homens vulneráveis, né? Mas através do voto, da oração e de uma ação correta, nós vamos poder atender o propósito de Deus. Depois que nós oramos e compartilhamos essas coisas que nós estamos falando, nós temos que andar numa direção que Deus quer. Então, o voto é essa prática dessa direção, da cidadania. Eu digo para os irmãos, deixar o microfone aí, Márcio, eu digo para os irmãos, eu já viajei por vários países fechados, né? E sei das coisas que passam os irmãos nesses países, né? E sei de tudo que passei para chegar e para sair desses países, né? Foi batalha. E eu quero dizer para os irmãos que hoje, nos nossos dias, mais cristãos estão sendo assassinados do que naquele tempo que nós lemos a Bíblia dos mártires. Países como Líbia, Paquistão, Afeganistão, né? Paquistão, estou convidado para estar no Paquistão. O irmão que me convidou chorando, e vai ser bênção. Ele é lindo, o que Deus faz através dele lá no Afeganistão, ou lá no Paquistão, melhor dizendo. Eu entendo que tem que ir lá, e quero, com a graça de Deus, ir lá, não consegui ir esse ano. E ele pensou que eu tinha medo. Disse, não é medo, vou sem problema, vou com alegria. Né? Os irmãos sabem que já tivemos no Afeganistão, e quantas batalhas, quantas experiências, histórias teríamos para contar. Cuba, Nigéria, amados, esses países que nós já estivemos, nós sabemos que entraram nesses países exatamente o domínio de pessoas que não tinham temor de Deus. A Coreia do Norte, como está a Coreia do Norte? É uma situação de total proibição. A lista desses países é uma lista imensa. Nicarágua, Nigéria, onde também tivemos, né? A gente sabe que alguns irmãos nossos, por exemplo, um dos irmãos foi preso por vender tecnologia para o Irã. Foi uma oportunidade dele pregar lá na prisão nos Estados Unidos, mas ele foi preso somente sobre isso, porque vendeu tecnologia. Porque essas barreiras, né, que a gente vê por esse mundo afora? Eu estava nos Estados Unidos, tinha que ir para Cuba, mas eu não podia sair dos Estados Unidos para Cuba. Eu tive que ir para o México, né? E foi uma batalha. Eu estava na Síria, mas eu não podia entrar em Israel. Foi uma batalha para que eu pudesse ir, inclusive, para o Líbano. Né? Quanta batalha e experiências que o tempo aqui não nos permite para compartilhar. Quando nós pegávamos um voo para o Afeganistão, estávamos quase chegando no Afeganistão, nós tínhamos que dar uma volta grande por causa do espaço aéreo de alguns países. Nós não podíamos sobrevoar aquele espaço aéreo. Então, muitas experiências, né, que eu posso repartir com os irmãos, e na realidade, aí vem a pergunta, e a palestra é sobre isso, né? Em quem vamos votar? Muitos não sabem o que é o comunismo, o que é o socialismo. E eu posso dizer aqui categoricamente para os irmãos que cristianismo e essas formas de governo, socialismo ou comunismo, não combinam, não tem nenhuma similaridade. É diferente. Nós que somos cristãos, somos diferentes. Então, nós temos que votar em pessoas que são alinhadas com valores cristãos. Eu quero dizer aos irmãos, pode ser que você não esteja votando num crente, mas está votando numa pessoa que tem princípio, que tem valores de família. Eu não estou dizendo que tal pessoa representa o meu voto, os meus valores, não. Eu sou casado há 46 anos com a mesma mulher. Respeito minha mulher, meus filhos, eu sou fiel, quero ser até o fim, louvado seja o Senhor, mas eu entendo que meu voto será para pessoas que praticam
a vida de Deus, a vida cristã, esses valores que estão na palavra de Deus, e eu quero que Deus possa, na verdade, usar esses homens de tal maneira que o nosso país não seja afligido, como são esses países que nós temos conhecido por esse mundo afora. Nós não queremos. O que nós não queremos para essa nação? A gente não quer uma degradação moral, de maneira nenhuma. Não. Nós não queremos a legalização das drogas. Nós temos visto aí as propagandas políticas, nós temos visto as entrevistas, nós não queremos a ideologia de gênero, não queremos. Aconteceu aqui no Espírito Santo uma situação de aborto terrível, né? E foi aprovada por autoridades, né? Já um bebê 7 meses, um bebê prematuro, mas era de fato já uma criança formada e com a autorização do Estado. Toda a situação foi feita, promovida, e a gente sabe que essas dificuldades todas a gente pode enfrentar se o aborto for legalizado nesses termos todos. Eu compartilhei aí com os irmãos, né, sobre o Salmo 139, que fala que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, quando nós éramos uma substância informe. Amados, quanta batalha a respeito disso. A perseguição contra a igreja. Nós cremos na vida, nós não cremos no aborto, na morte, né? Nós não queremos a pedofilia de maneira nenhuma. A pedofilia não é de Deus. Nós não queremos estrupos, né? A situação do feminicídio, como tem ocorrido, tem estatísticas que são alarmantes a respeito do feminicídio, a situação da violência. Nós não queremos o poliamor, nós não queremos a corrupção. Nós temos sido proibidos de denunciar o pecado e as coisas que Deus não se agrada. Então, eu digo para os irmãos, por que o nosso voto é importante? Porque nós não queremos entregar a chave do cofre para ladrões, né? Se nós votamos em pessoas que têm valores, princípios, já falamos que o homem ele pode ser corrompido, qualquer homem, mas, de fato, hoje, nós temos que acreditar naquelas pessoas que, de fato, estão manifestando o desejo de serem corretas. Os primeiros versículos que nós lemos aqui foi sobre justiça, equidade, sabedoria, inteligência. Nós não queremos ser uma Venezuela de maneira nenhuma. O que os cristãos passam aqui no nosso país vizinho? Nós não queremos ser uma Argentina, né? Em que situação estão os nossos irmãos com tanta dificuldade? Eu voltei agora do Chile, eu tinha ido antes para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha, para a Inglaterra. Eu estou falando de vários países de primeiro mundo, e as coisas que eu passei lá no Chile foram coisas muito mais difíceis do que eu passei nesses países de primeiro mundo, para entrar, as situações todas, as leis. E por que aconteceu isso? Exatamente porque boa parte da população se omitiu na questão do voto. Então, amados, o que Deus quer falar conosco é muito importante sobre isso. Esse voto nulo, a situação de nós não comparecermos nas urnas, que foi o que aconteceu com o Chile, fez com que, então, uma pessoa que tem esses valores que não são os nossos, né, e que estão impondo esse tipo de governo no Chile, essa pessoa, então, está no governo, na presidência, e essa pessoa está querendo promulgar uma nova constituinte. Então, é batalha. Então, nós queremos
de fato, que Deus possa trabalhar na nossa nação. E a gente sabe, a Bíblia diz, né, lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21, a palavra diz que é ele que remove reis e é ele que estabelece reis. Tá bom, a gente sabe, Deus pode estabelecer ou remover reis, mas nós precisamos orar. Orar é uma questão muito fundamental. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e nós conhecemos esses versículos de Crônicas, e nós temos que orar. Mas tem um versículo que me chamou a atenção, que está em Oséias 8:4. Eu acho que é bom você abrir esse versículo, porque está escrito assim: eles estabeleceram reis, mas não de minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. É o que está dizendo aqui na palavra. Oséias 8, versículo 4. Então, Deus interfere como Ele quer e quando Ele quer, da maneira que quer, como quer. Mas a igreja precisa orar. Se nós orarmos, Deus pode trabalhar a sua vontade. E a gente tem que olhar para esse texto de Oséias e lembrar que, de fato, Deus quer que cumpramos o nosso dever como cidadão. A palavra diz aqui em Provérbios, eu quero ler para você uma tradução livre, Provérbios 29, versículos 2-4. Essa sua tradução não vai trazer, certamente, a clareza da tradução livre que eu vou ler aqui para os irmãos. Mas a Bíblia diz assim: quando o governo é formado, Provérbios 29, 2-4, de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo a nação. Deus me mostrou isso alguns anos atrás, e esses versículos com essa tradução livre, né? E agora, mais do que nunca, estamos trazendo esse ensino aos irmãos e trazendo iluminação. Eu quero que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, porque é verdade, amados, agora é a nossa hora. Não é para estabelecer o reino na terra, mas para lembrar que quando o governo é formado de homens justos e honestos, e nós temos que orar, porque quando a gente vai também lá para... Eu vou dar uma paradinha aqui na leitura de Provérbios para ler Timóteo, quando a palavra diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1-3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Temos que suplicar orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. É por isso que nós temos que orar, para que esses homens justos, honestos, tenham uma limitação na vida desses homens. A gente sabe disso. Mas para que o povo viva feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. É isso que nós temos visto em muitos países que sofrem essa pressão do islamismo, do comunismo, a camisa que eu mostrei aqui para os irmãos e de tudo que passou ou passaram os nossos irmãos em toda a sua história. Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico
às custas do povo, acaba destruindo a nação. Então, nós temos que olhar para esses versículos e saber da nossa responsabilidade. Porque quando nós ensinamos Romanos, no capítulo 13, que trata também essa questão da autoridade, todo homem seja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram instituídas por Deus. A gente memorizou todo esse texto de 1 a 7, mas, de fato, nós temos que cooperar, porque se nós pagamos os nossos tributos, né? Está no versículo 7, pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso voto. Lá em 2 Pedro, no capítulo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia está dizendo, 1 Pedro 2, 17, honrai ao rei. Então, nós queremos colocar pessoas, ou votarmos em pessoas que têm compromisso com a verdade. A gente sabe de muitas coisas que têm acontecido. O próprio Paulo teve que enfrentar essas autoridades. Em Atos, no capítulo 26, versículo 19, Paulo falou: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, esses nossos irmãos lidaram com a autoridade e, de fato, eles trabalharam dentro de uma posição sem covardia, sem omissão. Paulo, quando estava em Atenas, lá no capítulo 17, né? Depois você pode ler todo o capítulo 17, já estive lá, fiquei muito impressionado, né? Eu procurava até comprar lá alguma coisa que pudesse me lembrar a minha ida ali no aerópago, aquela situação ao Deus desconhecido que nós conseguimos ler lá. Amados, Paulo, ele enfrentou esses filósofos como Sócrates, Platão, e foi um homem com a autoridade de Deus, para que Deus pudesse trabalhar. Então, é para isso que Deus está nos chamando, para que nós possamos exercer a nossa cidadania com a graça de Deus, né? Eu quero dizer aos irmãos que, de fato, eu não chamo Bolsonaro de mito, ou não sou bolsomínio, não concordo com essas expressões, não falaria isso, não teria esse tipo de idolatria, né? Isso é muito impróprio, né? Mas a gente vê alguém que está tratando uma questão de uma pauta que defende os nossos valores. E nós queremos defender os valores que, de fato, glorificam a Deus. Já disse, algumas pessoas que eu podia citar nome, eu não estou dizendo que são crentes, né? Não são. Eu entendo que não. Essa questão mesmo, ele tem Messias no nome, mas não é o Messias. A gente não tem que esperar de um homem uma resposta que vai vir de Deus. Louvado seja o Senhor. Alguém... Mas estão me ouvindo aí direitinho, né? Alguém deu um comando errado aí. Então, eu entendo que o que Deus quer é que a gente possa seguir aquilo que está no coração de Deus, que nós possamos tratar essa questão da política com muita seriedade, com muita responsabilidade, que nós possamos cumprir. Eu fui no cartório porque estarei viajando no dia 2, né? 2 de outubro, depois 30, 2 não estarei na cidade, mas fui ao cartório, me apresentei para que, de fato, eu pudesse cumprir a minha cidadania. Dia 30 estarei aqui, vou votar, louvado seja o Senhor, mas dia 2 eu estarei em viagem. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero trazer essa palavra para os irmãos,
mostrando o que Deus tem nos mostrado sobre esse assunto e pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Vamos orar bastante pela nação. Vamos orar para que Deus possa operar um milagre na nossa vida, para que Deus possa continuar guardando a nossa nação. Somos uma das poucas resistências na Terra e cremos que temos uma responsabilidade com o mundo para que Deus possa nos levantar e possa nos enviar por esse mundo afora para sermos testemunhas daquilo que Deus quer fazer conosco. Gel Félix, pode fechar o seu microfone? Ele falou uma coisa de Bolsonaro. Eu não entendi. Jeremias. Você foi no banheiro. Eu entendi que ele estava falando que Bolsonaro está fazendo fofoca, alguma coisa. Eu não entendi. Jeremias. Agradeço aos irmãos e Rafael quer falar alguma coisa, me parece. Eu não sei como é que é o sistema aqui, Jeremias, se alguns podem participar, mas está aí na sua mão. Sim, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser falar, é só pedir o Moacir para mudar aí o sistema, que ele deu um comando errado aí. Aí o Rafael pode falar. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, Rafael. Glória a Deus. Sim. Ô, Vince, eu queria só pontuar uma realidade que já está presente no nosso meio e que isso vai transtornar muito mais no intento que eles querem. O órgão máximo do Ministério Público do nosso Estado é a Procuradoria de Justiça, certo? Sim. E lá tem a procuradora, que é, digamos, a presidente dessa instituição. Ela já estabeleceu que lá você escolhe o banheiro segundo o gênero que você entende. Ou seja, se uma marmanja entrar no banheiro de uma esposa nossa ou de uma filha nossa e a gente for contra, nós vamos ser processados como homofóbicos. Isso já é uma realidade. A pergunta que eu tenho feito, onde eu tenho andado, é a seguinte. Duas perguntas. Se um diretor de escola estabelecer isso na escola hoje, no nosso estado, o Ministério Público vai ser contra ou a favor? Se na casa dele já está estabelecido, como que ele vai ser contra uma medida dessa numa escola? Esse é um ponto. O outro ponto é, onde estiveram os nossos 30 deputados estaduais que não se opuseram a essa medida, nem elaborando leis e nem denunciando esse tipo de medida? Então, a situação já é uma realidade. O próximo passo é estabelecer nas escolas, isso já é uma agenda a ser cumprida. Então, a coisa já está acontecendo, já é realidade no nosso estado, não está tão longe mais. E aí é onde eu concordo plenamente com você, Vince. É tempo de homens de Deus se levantarem a ocupar esse espaço, porque a coisa vai ficar muito pior daqui para frente. Bem, obrigado, Rafael. Eu quero pedir ao Moacir que, de repente, ele saia da sala, que ele não está conseguindo resolver, e entra de novo no link. Aí facilita para que todos possamos ver na tela outros irmãos. Sai da sala e depois entra a Moacir. Rafael, eu quero confirmar tudo o que você está dizendo, e a situação é realmente bastante complicada, e seria bom lembrar aos irmãos que o presidente da República ele vai governar com os senadores, né, que você falou sobre a questão de deputados federais, né, você falou sobre o estadual, né, que teria passado essa lei, passou essa lei, e alguns não foram chamados a atenção ou não abordaram isso aí, né, e o presidente precisa de governar junto com o Senado, os deputados federais, a Câmara, a situação das leis estaduais, né? Os deputados estaduais. Então, na realidade, esse conjunto todo
Eu pude orar lá numa noite que nós tivemos aí da questão do voto consciente, né? E nós oramos para Deus trabalhar nessa questão do poder legislativo, né? Em nome de Jesus Cristo, a gente crê que Deus tem que levantar esses homens, né, que possam cooperar com o nosso presidente, futuro presidente, para que, com a graça de Deus, a gente cumpra o que foi lido aqui em Timóteo, né? Paulo falando a Timóteo orar pelas autoridades, e nós temos uma ação também direta, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Obrigado, Rafael. Erinete levantou a mão ou foi por engano? Não, boa noite. Boa noite. Queria glorificar a Deus por essa palavra, que eu acho que é muito importante. Eu vejo assim, muitos irmãos que, quando você quer falar alguma coisa relacionada à política, os irmãos já, tipo assim, né, não querem ouvir a conversa. Alguns dão a desculpa assim, de que a Bíblia fala que nos últimos tempos a gente iria passar por muitas tribulações, então, tipo assim, deixa o barco correr, né? A gente não precisa se meter, né? Porque as coisas vão acontecer, né? E assim, não creio que seja assim, né? A gente não sabe exatamente quando que Jesus vai voltar. Enquanto que nós estivermos aqui na Terra, nós temos a nossa tarefa, né? De lutar, né? Se a gente olhar na Bíblia, os irmãos, o povo de Israel estava sempre em luta, né? Quer dizer, e nós somos, a igreja é uma analogia, né? De Israel, né? E então, assim, glória a Deus. O Vince falou aí, né? Deu o nome, então por isso que eu vou falar também do nosso presidente, que é candidato. Alguns irmãos falam, porque ele é meio grosso, fala besteira, assim, fala às vezes coisas impróprias. Então, eu concordo com o que o Vince falou, não é questão de colocar nenhum homem num pedestal, porque todos são falhos e a gente realmente não pode entrar nessa atitude de achar que algum homem é salvador da pátria. O ser humano tem muito essa tendência, né, de querer achar um herói, né, em vez de buscar Deus, buscar Jesus, né, tem sempre que escolher algum herói, por isso que os filmes de super-heróis, né, têm tanta audiência, né, porque o ser humano sempre, quando ele deixa de buscar Deus, ele precisa achar algum herói em algum lugar, né. Então, eu não concordo também com isso, mas também não concordo com os irmãos que falam que não vão votar no nosso presidente, porque ele fala, às vezes, alguma coisa imprópria. E eu costumo falar, eu realmente acho que algumas coisas ele deveria falar de uma forma diferente, mas você vai colocar pessoas que têm uma ideologia nefasta, porque uma coisa é igual o Vince falou, na esquerda tem pessoas ruins, mau caráter, e na direita também tem. Mas não é uma questão de ser humano, é uma questão de ideologia. Então, se a gente olhar bem de perto o que o comunismo, socialismo, a esquerda prega, não é, além disso tudo que o Vince falou, de ideologia de gênero, de aborto e tudo, eles pregam a inversão de tudo, eles pregam a inversão, ou seja, o que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. É como se eles, sem dizerem abertamente, é como se eles quisessem matar mesmo, destruir tudo o que é de Deus. E não sei se os irmãos viram, eu vi hoje, assim, um dos youtubers que eu sigo, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para o Jeremias e os irmãos olharem melhor. Eu não sei o nome da pessoa, porque esse youtuber é um youtuber de direita, é lógico, ele só passou o que essa pessoa falou. É uma pessoa que, se você olhar assim, você diz que ela é da Assembleia de Deus, que tem aquele cabelão, aquele jeito assim de pessoa evangélica, e ela falou que ela já foi evangélica, não falou de qual igreja, e agora ela é do candomblé.
ela falou, eu não pratico, assim, eu não tenho um terreiro porque eu não sou religiosa, mas eu amo os orixás. E aí ela falou, o que nós temos que fazer é entrar nas igrejas e atacar os bolsominions, ou seja, as crianças, porque as igrejas ficam doidas para acharem tias para dar aula na escola dominical. E é só a gente se infiltrar nas igrejas e a gente começar de lá a doutrinar. Aí ela falou, porque a gente pega as coisas que Jesus falou. Jesus falou assim que ricos não entram no reino do céu. Aí eu pensei, já começa aí igualzinho a serpente fez com a Eva, né? Já começa a deturpar. Jesus não falou que os ricos não entram no reino do céu. Ele falou que é difícil, né? Por causa daquela situação ali que a gente sabe que aconteceu lá com aquele jovem rico. Ou seja, então, o que eu acho importante nisso tudo é que, infelizmente, existem muitos que se dizem cristãos que também se dizem comunistas. E Fechou o áudio, mas fechou sem querer. então, Pode concluir, Erinete. Não, então esse irmão, que é pastor também, que ele falou que já estudou há mais de 10 anos, o Karl Marx, ele falou, a teoria do Karl Marx, que é o que se embasa o comunismo e o socialismo, a não existência de Deus não é um detalhe da teoria dele, é o centro da teoria dele. Então, existem homens perfeitos? Não. Qualquer um que nós formos escolher para presidente, deputado, governador, vai ser um ser humano sujeito a falhas. Mas eu acho que o que a gente precisa mudar é a nossa mentalidade nesse sentido. O que é que está por trás da doutrina, da ideologia que essas pessoas pregam? E a outra, só para terminar, só para reforçar o que você falou, é importante isso. Se a gente vai escolher um presidente, a gente tem que escolher os outros cargos também alinhados, porque senão também ele não consegue fazer muita coisa, né? É isso mesmo. Obrigado, Erinete, é isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação, querida. A Sônia também pediu para falar. Obrigada pela oportunidade. Diante da palavra do Vince, da Erinete e do outro irmão que falou, irmãos, eu vejo uma urgência enorme. Sônia, não estamos te ouvindo mais. Ok, e agora? Agora sim. Diante da palavra do Vince, diante da palavra da Erinete e do irmão que falou, eu tenho tido o entendimento que nós temos a necessidade urgente de votarmos conscientes. E todos nós sabemos o que eu quero dizer com isso, né? Votarmos conscientes. E quando assim fizermos, nós estaremos votando pela nossa liberdade, diante dos fatos que estamos vivendo, né? Que foi falado, né, por todos vocês e que todo mundo sabe, né? Querem tirar a igreja de cena, querem, né, fazer todo esse tipo de coisa que a Erinete já falou, e mais que isso, né, tirar a nossa liberdade em todos os aspectos. Então, é um momento urgente de cada um de nós pensarmos em votarmos conscientes, antes de votarmos errado. Obrigado, Sônia. Obrigado. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, Erinete, pode abaixar sua mãozinha aí. Eu gostaria de perguntar aos irmãos se quantos não conhecem uma carta que nós fizemos com juristas aqui, e advogados, e pessoas que são totalmente... É questão de meritocracia mesmo. Eles estão capacitados e a gente fez uma carta chamada Voto Consciente. Levante a mão aí, quantos que não têm essa carta, ou não conhecem essa carta. Tem os que estão com as câmeras abertas, né? Tem algumas pessoas que não conhecem a carta.
não conhecem. Eu quero pedir aos irmãos aí que tem meu WhatsApp ou e-mail, ou do Jeremias, eu posso colocar, você tem, né, Jeremias, a carta do voto consciente, né? Para enviar para os irmãos. Ela Sim. trata tudo isso. E os irmãos podem pedir ao Jeremias também. E é muito boa. Essa carta trata as questões todas, sem entrar por questões, posições partidárias nesse sentido, ou nomes de pessoas propriamente. Tem um monte de gente que levantou a mão aí, eu não sei quem foi o primeiro, mas vamos ter uma participação rápida, irmãos, porque senão a gente não consegue ouvir todos, né? Vamos começar aqui pela Lúcia Almeida, que levantou a mão. Não, Lúcia Almeida, pode falar, Lúcia, rapidinho. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu levantei a mão porque eu falei que eu não tinha a carta, né? Ah, certo. Desculpe. Tá bom, Lúcia. Jeremias, a gente vai mandar. Não sei se o José Roberto também foi a questão da carta. Pode abaixar sua mãozinha, Lúcia. Sodré não tem a carta Eu também? Acho que o pessoal levantou a mão por causa da carta. Se alguém quiser falar aí, é só ligar o microfone e falar. Falar Quer perguntar alguma rapidamente. coisa, Vince? Fala rapidinho aí. Aí, ó, irmãos, eu acho, eu até tenho falado, bater nessa tecla, uma pessoa que vota na esquerda não está convertido, cara. É totalmente a inversão do Senhor, das palavras dele, como o Vice falou aí. Hoje eu tive uma conversa séria com um rapaz que eu conheci hoje lá no Armário de Lavar, com entrei de férias hoje. Ele estava assim, não, rapaz, o Lula está na frente do Bolsonaro. Eu disse, não, rapaz, tem nada de frente, não, você está me engano, é que você vai ver Globo. Aí quando eu mostrei a ele um vídeo que o cara está falando para todo continuar enganando o povo, que essa é a estratégia da esquerda, né? Botar que o Lula está na frente, e todas as pesquisas, para dizer que se houver uma fraude, para todo mundo se alarmar. Quando eu mostrei esse vídeo para o cara disse, rapaz, que engano, aí ele acordou, não, bicho, não vou botar nesse cara mentiroso, não, e pronto, aí eu glorifiquei o Senhor, que eu creio que o momento do Brasil não é nem olhando o presidente. Eu creio que o momento do Brasil é agora, como você falou. O Brasil é um país aqui da América do Sul que está lutando ainda para fugir desse câncer aí, esse comunismo covarde, aqueles que são covardes, cara. Tudo, como a irmã falou, tudo que é certo para ele é errado, tudo que é errado para ele está certo. É a inversão de valores. Eu creio que o Senhor está mostrando tudo, passa os vídeos na internet aí, tá vendo? Então Deus está ficando nada oculto. E ninguém vai ficar enganado, que tudo que eles querem fazer, estão falando. Fazer isso, for eleito, fazer isso, entendeu? Então, eu vejo que a hora do Brasil é agora. E o mundo todo está de olho nessa eleição, que estão vendo, o mundo todo está torcendo pelo nosso, como o Vance falou, não é o Messias, mas tem o Messias, o nome dele, né, Vice? Então, aí vamos... Eu nem falo pelo nosso presidente, não. Eu falo por tempo do Brasil. Deus está dando essa chance para nós. Acorda, Brasil. Eu tenho mandado muitos vídeos para o pessoal. Acorda, Brasil. Então, eu creio que a hora do Brasil é agora. O povo brasileiro tem que acordar agora. Depois, agora, como diz em inglês, now. Tem que acordar now, agora. Senão depois já era, né, como diz o outro. Tá bom, Vince? Glória a Deus. Obrigado, Roberto. Só para não ficar aqui ruim para outros irmãos, eu quero dizer assim, eu conheço o Roberto, ele tem um jeito forte assim de falar, mas eu, na palavra que dei, eu entendo que ninguém é obrigado a concordar. Talvez um cuidado sobre isso, Roberto, é dizer que quem vota na esquerda não é convertido, né? Não é isso que define propriamente a conversão. É só para a gente tomar esse cuidado, para que a gente... a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, as coisas que nós compartilhamos aqui não é para obrigar ninguém. O voto é livre e deve ser consciente. Foi isso que a gente ensinou. E tomara a Deus que, dentro do ensinamento, muitos que tinham qualquer dúvida, que Deus possa trazer iluminação.
Amém? Elinete, parece que quer falar de novo, Elinete? Rapidinho. Duas coisas assim que eu estava pensando hoje com relação às eleições, para a gente tomar cuidado. Muitos candidatos, eles têm mais dinheiro e eles fazem mais propaganda. E aí, infelizmente, a gente está acordando para essa questão de política agora, de uns tempos para cá. Mas acho que algumas pessoas ficam na dúvida, e aqueles que eles mais ouviram falar, que eles mais ouviram a propaganda, é que eles vão votar, porque eles não procuram saber os candidatos, qual partido, o que aquela pessoa propõe, o que aquela pessoa apoia, e acaba votando naquele que eles mais ouviram. E esses, muitas das vezes, né, são os errados. E outra coisa para a gente tomar cuidado é com esse negócio de pesquisa que o irmão estava falando lá. Hoje eu estava no consultório, o rádio estava ligado na antena 1. Aí eles deram a notícia de que não sei qual instituto lá fez a pesquisa, que no segundo turno a Simone Tebet ganha do Bolsonaro de 48%, contra acho que 30% do Bolsonaro, não me lembro. Falei assim, gente, ninguém nem conhece Simone Tebet, de onde que é essa pesquisa, né? Então, mas algumas pessoas, assim, incautas, né, elas ouvem esse tipo de coisa, Bolsonaro vai perder mesmo, a Simone que está na frente, vou votar na Simone. Então, assim, para a gente estar atento a essas questões, que tem muita mentira circulando, né? É verdade. Obrigado, Elinete. João Gé, pode falar, querido. Boa noite, queridos. Uma das dificuldades que a gente enfrenta é que é um tema que gera muita paixão, muita polarização, e às vezes, mesmo tendo uma clareza e uma direção, a gente fica numa situação muito delicada para compartilhar isso com a igreja. Então, eu queria, na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma, né, de nada, tudo que foi compartilhado está basicamente alinhado com o que eu entendo também, mas eu queria ouvir dos irmãos, da experiência que os irmãos têm tido com o compartilhar disso com a igreja. Eu creio que posso responder e até dizer aos irmãos, João Gé, em parte a gente colocou na palavra, né? Arthur, fechar o microfone aí, queridão. Arthur Gomes, só para não dar microfonia. Obrigado. Eu falei aqui, durante o tempo que estávamos compartilhando, sobre aquela situação toda que a gente aprendeu no início, política e religião não se misturam e tal, a gente conversou sobre isso e tal. E eu quero falar com os irmãos que eu hoje participo de um grupo, sou membro da diretoria aqui no Espírito Santo, né? E a gente está formando esse grupo, até fizemos um grupo aí, Irmãos do Espírito Santo, a gente não divulgou isso para todo o Brasil, né? Mas eu faço parte da FENASP, né? Que é uma federação evangélica nacional de ação social e política, né? E esse grupo, a gente está trabalhando o quê? Esse grupo começou em 2002 e agora está tendo uma expansão por todo o Brasil, que é exatamente uma mobilização para acompanhar as leis que são votadas e que ferem a palavra de Deus. Então, como nunca aconteceu, mas pelo menos aqui no Estado, nós estamos tendo muitas ações, né, de começarmos diretoria por cidades, valores, princípios, essas questões todas que a gente fez a carta do voto consciente. Jeremias, eu não sei se vocês conseguem fazer chegar nesses irmãos